Olá, Paulo. Vamos esperar a nossa convidada. Andréia. Olá. Oi, Andréia. Só vou permitir que você entre para a gente já ir conversando. Olá. Olá. Ser um tempo de bênção. Oi, Andréia. Vai ser tudo bem, querida? Amado. Tudo, graças a Deus. Já temos umas pessoas junto com a gente. Que bênção que vai ser esse tempo. Vamos esperando aí já entrar mais pessoas, mas nós já vamos começando, né? Porque nós temos os horários para terminar também, para não aí ficar apertado e as pessoas cumprir esses que estão no horário aí. Andréia, eu te conheço há muito tempo e sei que você foi bênção na minha vida de eu ter te conhecido para poder estar caminhando com você. Mas eu quero iniciar esse momento, Andréia, orando e louvando a Deus por nós estarmos nesse momento juntos aqui. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, Deus, que possamos, Deus, edificar a igreja do Senhor e exaltar e glorificar o seu nome, Deus, com tudo isso que nós vamos viver aqui, Deus, nesse tempo, Pai. E que pessoas aqui sejam encontrados, que pessoas possam se reconhecer, que pessoas possam se identificar, Deus, com o testemunho da Andréia, Deus, e possa, Senhor, gerar perdão e amar e ser amado, curar e ser curado, Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Andréia. Amém. Andréia, eu gosto muito do versículo, eu acho que esse versículo de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo, assim, maravilhoso, que nós que estamos na caminhada do Senhor, quando nós conhecemos a verdade, os nossos olhos espirituais, eles se abrem, e os nossos ouvidos espirituais também se abrem, e a gente passa a entender de uma forma muito diferente o amor e o perdão. Porque quando a gente não conhece Jesus, Jesus não nos encontrou, a gente está no mundo e para nós tudo passa. A gente não gera perdão, a gente não sabe o que é o amor, a gente não preza o algo mais precioso das nossas vidas, que é a nossa família, o nosso bem maior. E na palavra do Senhor diz que é para a gente honrar o pai e a mãe, os nossos pais, né? Como nós também queremos ser honrados pelos nossos filhos. E esse é um momento muito precioso. Eu acho que foi um presente de Deus. Fui curada para curar. Logo daqui a pouco vai acontecer o teu testemunho e os nossos amados que estão aqui com a gente, eles vão poder entender o que é esse fui curada para curar. Você é uma enfermeira formada, com pós-graduação, uma mulher muito inteligente, uma mulher que cuida de pessoas. Mas na palavra do Senhor também diz, lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres, serei libertos. E eu conhecendo você, Andréia, eu sei um pouco da tua história e sei que você foi liberta. Que o Senhor te encontrou e te libertou e te deu uma nova vida.
algo maravilhoso para você poder exercer a sua profissão com amor. Isso é maravilhoso. Mas o que nós vamos fazer aqui é para glorificar o nome de Deus. É para dizer que o nosso Deus, quando nos encontra, ele transforma a nossa vida de uma forma muito especial. Muito especial. Eu fui encontrada e eu, através dessas lives que eu estou fazendo, do tempo de intercessão, do tempo de oração, de caminhar com pessoas, eu quero que as pessoas também encontrem Jesus, sejam encontrados, sejam curados para poder ajudar pessoas a ser curadas também. Isso é algo maravilhoso. Nós, enfermeira, quando nós estamos trabalhando dentro de um hospital, quando chega um paciente nas nossas mãos, nós queremos cuidar dele de uma forma muito especial. Nós invadimos até ele, porque nós temos que funcionar uma veia, nós temos que fazer um curativo. Mas se não tem um toque de amor para essa pessoa, não vai gerar empatia, não vai gerar. E aí, toda vez que a gente chegar próximo desse paciente, sempre vai ter uma coisinha assim do lado dele, ou do nosso também, que vai prejudicar um ou outro. Até assim, eu acho que até no mundo espiritual. Porque não é de nós chegar para um paciente e mostrar alguma cara feia ou alguma maldade para ele. Mas se a gente tem que ter esse amor recíproco, ver nele o momento que ele está mais fragilizado de sua vida. E nós, enfermeiras, Deus deu um dom para nós. E nós temos que exercer esse dom dentro da nossa casa, conosco, em nós, de nós para fora, e com as pessoas que nós cuidamos. E quando eu conheci você, por que eu estou dando essa parte? Porque quando eu conheci você, Andréia, naquele primeiro momento, eu senti algo que eu precisava fazer para ter uma justiça, sabe? Justiça contra o inimigo das almas. Contra o inimigo das almas na sua vida, sabe? Eu não estou aqui para brigar com o inimigo das almas. Eu estou aqui para fazer um serviço, para trabalhar para o reino de Deus. Para falar para o Senhor, olha, Senhor, Ele pode me usar. Usa quem eu sou. Mas naquele momento eu achei que foi muita injustiça que estava acontecendo. Os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais estavam fechados. E os teus ouvidos também para ouvir algo que destampasse, que você se entregasse totalmente para o dom que Deus te deu. O dom de amar as pessoas. E o nosso amor é para aqueles que nós estamos convivendo dentro. É o primeiro amor. É aquele que está dentro da nossa casa. A nossa família. Porque se nós amarmos aqui, nós conseguimos expandir esse amor para fora. Não é dentro de casa ter uma máscara e lá fora tirar a máscara. Eu quero sempre, eu peço ao Senhor, Senhor, me deixa sem máscara. Deixa essa Ivanilda que eu sou. A hora que eu preciso corrigir, eu corrijo. A hora que eu preciso falar com amor. E toda vez eu digo, olha, eu te amo muito. Essa é assim, nós, enfermeiras, temos esse entendimento. O cristão, do que é o amor. E eu convidei você, eu sou muito feliz que você está aqui. Muito mesmo. Eu agradeço a sua disponibilidade, o teu carinho, a tua fala, que eu não sei o que Deus preparou no teu coração, mas eu vivenciei um pouco a tua vida. E eu agradeço a Deus. E muito obrigado porque você aceitou falar um pouco de você. E que muita gente vão se identificar com a tua história. Vão ver que atrás de uma enfermeira tem uma pessoa frágil, muitas das vezes. Atrás de uma enfermeira tem alguém que carrega também uma dor. Atrás de uma enfermeira também tem alguém que precisa ser curada. Atrás de uma enfermeira também tem alguém que foi magoado. Mas que quando Jesus encontra, verdadeiramente, abre-se o leque, abre-se a cortina, não é? Não é verdade? Eu gosto muito daquela passagem que quando Jesus diz que, na palavra diz que o véu se rasgou e eu tenho acesso direto a Deus. Mas quando eu não tenho esse entendimento, o inimigo das almas, ele usa assim, ele quer fazer de uma maneira que eu não tenho esse entendimento para que eu possa viver o melhor de Deus na minha vida. E quer melhor de Deus na minha vida é cuidando dos meus, da minha família.
do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, os que têm esposos, os seus esposos, a sua esposa. Não é algo lindo isso? E eu quero. Oi? Totalmente lindo, maravilhoso. Lindo, lindo, maravilhoso. Eu quero que Deus encontre muita gente nessa noite. Que Deus permita que muita gente se identifique com você no teu testemunho. Que muita gente fala, nossa, é verdade, eu estou vivendo isso, eu preciso ser liberta, eu preciso ser liberta em nome de Jesus. Amém, querida? Eu vou te dar a palavra. E qualquer momento Deus pode nos direcionar a uma pergunta. E daí eu peço licença e você deixa eu te perguntar. Amém? Pode ir, pode se apresentar e começar o teu testemunho, que vai glorificar o nome de Deus e muitas pessoas vão ser encontradas. Vão ser perdoadas, vão ser libertadas e vão ser curadas. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amada. Quero te agradecer pela oportunidade de poder contar minha história aqui e talvez, né, alcançar alguns. Eu Então, meu nome é Andreia, tenho 35 anos, sou mãe de um príncipe de 11 aninhos e uma princesa de 10 meses, sou casada. E não imaginei que, a hora que eu aceitei esse convite, eu pensei que seria tão fácil de falar, que eu chegaria aqui assim, mas eu já sinto Deus assim trabalhando aqui no meu coração e a emoção tomando conta e o coração já transbordando, agradecimento. Vai ser difícil eu não chorar. Eu vou tentar não chorar. Eu já estou com vontade de chorar. Já estou assim, nossa, segurando um nó aqui e talvez eu não dê conta e vou desabar aqui. Mas antes de eu ser enfermeira, eu nem sonhava com isso, nem imaginava que algum dia eu pudesse cuidar de outras pessoas. Eu tive uma infância assim, um pouquinho conturbada, tive um relacionamento bem complicado com os meus pais, principalmente com meu pai, e isso acabou afetando a minha vida espiritual lá na frente, né? Na nossa infância nem tanto, não mexe tanto assim, ou a gente acaba não percebendo, né? Mas na fase adulta vieram as consequências desse relacionamento que eu tinha com meu pai. Então, que eu me lembre, a partir de uns 9 anos de idade, mais ou menos, eu já não chamava meu pai de pai. Então, eu já tinha um distanciamento muito grande, um abismo entre eu e meu pai. E mesmo eu estudando até o ensino médio em um colégio religioso, um colégio batista, eu já tinha, né, conhecimento um pouquinho da palavra, eu cresci ali com o ensinamento bíblico, sabendo, né, que o certo é os filhos honrar os pais. Mas nem sempre acontece isso, né? A gente, na prática, é totalmente diferente. E até hoje, eu não tive uma resposta do porquê que eu tive tanto rancor assim do meu pai. Porque ficou lá para trás, no mar de esquecimento. Eu nem me lembro do rancor em si. Só sobrou espaço para o amor, graças a Deus. E, enfim. Então, quando o meu pai, ele tentava se aproximar, eu era cada vez mais rebelde, mais arisca, e ia me afastando cada vez mais. Quando eu tinha 11 anos, ele teve um AVC bem grave, bem importante. E ali, eu tinha 11 anos, então eu praticamente fui interrompido ali, né, o meu convívio com um pai que fosse presente, que fosse um super-herói, né, como a maioria das pessoas tem um pai como referência da masculinidade em casa. Então eu não tive esse apoio e eu encontrei ele assim muito debilitado, já passei minha infância assim, né, até a adolescência, até a fase adulta, só vendo ele enfermo. E a minha mãe também. Minha mãe, em 2005, ela descobriu que estava com câncer de mama. Então, eu tinha um pai e uma mãe com bastante dificuldade, assim, para se manterem firmes e fortes, para dar um apoio que a gente precisava, eu e meu irmão, no caso, né, na época.
E eu cresci assim, sem saber o que eu seria, sem uma perspectiva, sem um objetivo, sem uma meta. Terminei o ensino médio, comecei a fazer cursos profissionalizantes que eu não me encaixava, eu não me encontrava, eu fazia por fazer mesmo. Via meus colegas, né, se formando, cursando faculdades, e eu ficava, o que eu vou ser? Eu não conseguia, né? Eu só tinha espaço para dúvidas, o rancor que tinha ficado, né, desde a infância até a fase adulta do meu pai. E aí eu lembro que, como ele era bem debilitado, né? A pessoa, quando ele sofre danos cerebrais, eles tendem a adoecer espiritualmente também, assim, de forma, sabe, cansativa, de ficar ali dependendo das pessoas, de não poder, né, sair mais como antigamente. Então, acaba enfraquecendo a mente, dando espaço para coisas ruins, e isso acaba atingindo a família toda. Então, meu pai, ele nunca tinha alguma coisa boa para dizer, nunca teve uma palavra de agradecimento pelos cuidados que a gente prestava a ele, pelo contrário, né? Então, era sempre, quando eu ia prestar algum cuidado, eram palavras de maldição, palavras para me atacar espiritualmente, palavras pesadas, fortíssimas, que eu lembro assim, que me atingiam de uma forma que eu via aquilo assim, eu ficava despedaçada. Cada vez que para mim, eu era obrigada a cuidar dele. Não tinha outra família. Ele não tinha família, assim, era só eu e minha mãe para cuidar, né, dele. Não tinha amigos, não tinha nada. Não tinha pai, não tinha mãe. Então era só a filha e a esposa para cuidar, as únicas pessoas. E ele atacava com todas as forças possíveis em palavras ofensivas para tentar, né, desestabilizar a gente. E conseguia, porque nós estávamos completamente sem proteção espiritual, sem conhecimento, sem sabedoria. Então, o inimigo atacava e a gente recebia todas aquelas flechas, sem defesa nenhuma, a não ser atacá-lo. Novamente, a gente retribuía para ele tudo que ele atacava, a gente não conseguia dizer alguma coisa para tentar cessar aquilo. Era um ciclo vicioso. Então, todos os cuidados que a gente ia prestar era maldição atrás de maldição, e a minha retribuição era muito agressiva, verbalmente, né, e irritada e rancorosa, e fazia aquilo, eu depositava aquilo, eu entregava aquilo para ele, no meu cuidado. A minha raiva, a minha frustração de estar ali era uma coisa que eu não queria fazer. Eu fazia por obrigação. E eu, nesse relacionamento com meu pai, era praticamente o mesmo que eu tinha com Deus. Eu não conseguia chamar Deus de pai, eu não conseguia fazer oração. Então, para mim, o meu entendimento era que Deus me colocou na terra, nesse mundo, para sofrer, me castigar, pagar por algo que eu não sabia que eu estava pagando. E o que mudou em mim, o que me fez ser uma outra pessoa, isso antes, né, de eu aceitar Cristo, foi a minha primeira gestação, o meu filho. Eu vi ali Deus já agindo, ele me cutucando. Ele falava, se você pode cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, você pode cuidar de outras pessoas. Mas eu não imaginava que ele iria, né, como aquele vaso, que ele iria moldar, e que para me moldar ia ser muito dolorido, ia ser muito árdua essa mudança. Então, eu escutava aquilo, eu sentia aquilo, assim, se você tem a capacidade de cuidar de um bebê, de cuidar do seu pai com feridas, enfermo, cuidar da sua mãe, que passou por radioterapia, quimioterapia, diversas cirurgias, você tem capacidade de cuidar de outras pessoas. Mas tinha porém, não será agora. Será depois que você se curar do que você tem aí dentro. Então, ele não me permitia que eu conseguisse, ele não abriu nenhuma porta enquanto eu não me curasse. E eu não entendia, era mais revoltante ainda, por eu não ter o conhecimento, não ter uma vida com Deus. Então Deus tentava se comunicar comigo, eu não entendia, eu estava totalmente reclusa, um coração de pedra,
não conseguia entender, né, o que ele estava, os sinais que me mandava, e aquilo ia só me deixando com mais dúvidas. Como que eu vou cuidar de outras pessoas? Se eu cuidava com aquele rancor do meu pai, eu depositava nas minhas mãos, eu sentia quando eu ia cuidar, quando eu ia fazer alguma higiene, eu ia servir alguma comida, era aquela coisa assim por obrigação, porque eu sabia que não tinha quem fizesse por ele. Então, eu lembro que era assim, eu não colocava amor, não tinha espaço para amor. Pelo contrário, eu fazia o mais rápido possível para poder sair dali e não poder mais olhar para ele naquela situação. Então, eu comecei a pôr em prática, né, de ir atrás, seguir a minha intuição de fazer enfermagem, sem saber, né, o que viria pela frente. E comecei a fazer meu curso de enfermagem, e meu pai e minha mãe sempre precisando dos meus cuidados em casa e em hospitais. Tinha vezes que meu pai ficava internado em um hospital, minha mãe ficava internada em outro. E aí eu dividi, né? E ia num horário visitava meu pai numa UTI, no outro horário ia visitar minha mãe na UTI. E aquela carga muito pesada por cima de mim. E eu culpava muito meu pai. Eu achava que era a responsabilidade toda dele por ele estar daquele jeito. E então eu me via assim, hoje, né, eu me vejo como eu julgava, como eu apontava o dedo para ele e falava, se não fosse você se cuidar, você não estaria assim. Se não fosse você tomar os seus remédios, eu não estaria me privando de viver para te cuidar. Então eu julgava, apontava muito o dedo, né? E não entendia a minha rebeldia com ele. E eu percebia que o meu relacionamento com meu pai era o mesmo que ele tinha com a mãe dele. E eu tinha receio que com os meus filhos fossem assim também comigo. E uma vez uma colega minha falou para mim, você tem que quebrar essa corrente. É uma corrente de maldição na sua família que você tem que quebrar isso, senão isso vai se estender, né? Gradativamente, seus filhos, seus netos, e vai continuar assim. E eu não conseguia pensar como que eu vou quebrar essa corrente. E eu falava, você tem que gerar perdão. Eu não conseguia gerar esse perdão. Não existia possibilidade de ter perdão em mim, pelo meu pai. Somente culpa, rancor, raiva. E eu lembro que, através do Lucas, ele me pedia muito para ir na igreja. Ele não tinha conhecimento nenhum. Ele me pedia muito, me convidava muito para ir na igreja. E eu sabia que, né, dentro do meu coração, que eu não podia negar isso para ele. Porque senão, mais tarde, eu seria cobrada, né? Eu sou a responsável por ele, então como que eu ia negar isso? Porque eu pensava assim, Deus pode não me amar, mas eu acho que ele ama meu filho. Bobeira, né? E levei o Lucas na igreja. Algumas vezes eu pensava, vou ficar aqui no carro enquanto ele tá lá, né? Com as crianças, eu fico aqui no carro, acabo o culto, eu busco ele e pronto, minha parte estou fazendo. Mas não, eu entrava no culto, ficava totalmente fechada, com a cara fechada, os braços cruzados, olhando aquele culto e falava, nada disso é para mim, porque Deus não me ama. Nada disso vai me atingir, porque Deus nem sabe da minha existência aqui. Então, eu achava que era impossível Deus olhar para mim e atender algum pedido meu. Só que os meus pedidos, óbvio que ele não ia atender. Não tinha como ele atender os meus pedidos. Era me livrar de toda essa situação. E não, ele estava preparando, né, da melhor forma possível para que essa situação não terminasse desse jeito, sem perdão, sem a cura espiritual, né? Imagine se encerrasse sem isso, sem essa cura. Como que eu poderia, né, resgatar isso depois? Então, eu lembro que, acho que na quarta vez que o Lucas chegava no sábado, ele falava, amanhã tem culto, né? Amanhã você vai me levar. E eu virava o outro e falava, meu Deus do céu, né? Tá me pegando pela perna pra ouvir. Eu falei assim, Lucas, tem culto, tem culto. Ele tinha 3, 4 aninhos, mais ou menos, na época. E aí eu comecei aí e teve um momento que o louvor ali arrebentou meu coração. E até hoje eu não lembro que louvor que era, porque parecia que estava em outra língua, que eu não consigo
fui lembrar desse louvor. Eu já tentei tantas vezes procurar, e aquilo me atingiu de uma forma sobrenatural, aquele louvor, e eu chorava, quase que eu caio de tanto chorar naquele culto. E aí chegou um rapaz do meu lado, fez uma oração, pediu meu contato e falou: alguém vai entrar em contato com você para você participar de uma célula. E eu nem sabia o que era célula na época. E eu falei: eu não vou participar de nada, né? Jamais que eu vou participar de um negócio desse. E fui embora com um choro, né? Com meu nó na garganta, fui embora. Uhum. Aí eu recebi a ligação numa terça-feira chuvosa de noite, me convidando para ir no encontro. E eu falei: gente, eu não vou, não. Daí a anfitriã me apresentou um bolo, falou assim: estamos te esperando. Nem me conhecia, mal sabia quem eu era, né? E aí eu falei assim: tá bom, eu chamei o Lucas, né? Que eles falaram: olha, nessa sala tem muitas crianças, então você vai poder trazer seu filho. E o Lucas na hora ficou todo empolgado e falou: vamos, mãe, eu quero conhecer essas crianças, né? E tudo mais. Só que na hora ele desistiu e deu pra trás. Falou: não vou não, mãe, vai só você. Eu falei: como assim? Eu tô indo por sua causa. E ele mal sabia de novo que Deus estava preparando tudo certinho, né? Aí foi nessa noite, de uma terça-feira chuvosa, que eu chego numa casa com pessoas totalmente desconhecidas que eu nunca vi na vida, me recepcionando como se eu fosse da família, com um bolo, um café lindo, maravilhoso. E aí me falaram bem assim: olha, tá faltando uma pessoa para chegar. A gente vai esperar essa pessoa e aí depois a gente vai começar nossas orações. E essa pessoa era a Ivanilda. Eu nem sonhava que conheceria a Ivanilda naquele dia. E eu ali, toda, né, cautelosa, toda reservada. E na hora do pedido de oração, eu lembro que eu queria muito um emprego. Que eu já tinha terminado a minha faculdade de enfermagem, mas eu não conseguia trabalhar na área, por ser recém-formada, né? E contei por ciminha, bem por básico, meu relacionamento com meu pai como era. E naquele momento, a Ivanilda levantou, veio até mim, pegou na minha mão e fez uma oração. Naquele exato momento, a Ivanilda foi usada de uma forma sobrenatural. Ela foi a intercessora que eu senti através, né, daquele gesto dela, pegando assim nas minhas mãos e fazendo uma oração tão forte para me libertar. Ela não sabia muito da minha história com meu pai, mas o pouco que ela sabia ali foi o suficiente, né, para Deus poder canalizar ali nela e falar: você vai ajudar essa menina. E ali ela pegou e falou: você falou para mim, né? A partir de hoje, você vai chamar o seu pai de pai. Ele é o seu pai. Você vai honrá-lo como tal. E você vai ver como as coisas vão ficar diferentes. Você vai quebrar essa maldição na sua família, na sua vida. E eu me quebrantei de uma forma que aquilo, para mim, eu não tinha outra missão na vida. Eu não tinha. Minha missão era aquela: perdoar, pedir perdão. E eu pensei: como que eu vou fazer isso, né? Cheguei e vi o meu pai na cama. Ele já não, nessa época, né, foi em 2018, ele já não estava tão doente, então não falava coisa com coisa, mas as palavras continuavam para me agredir espiritualmente. E incrível como me atingia de forma certa, certeira, né? Tudo que ele falava era o inimigo usando para me atingir de alguma forma. Mas chegou o dia que a Ivanilda me ensinou a pôr um basta e falou: hoje você vai chamá-lo de pai. Faça esse exercício, você vai ver que vai dar certo. E eu lembro que eu chegava para cuidar dele, e quando eu ia falar pai, engasgava, eu gaguejava, mas eu fui trabalhando isso. Quando eu ia cuidar dele, eu comecei a colocar louvores. Quando ele começava a tentar me agredir espiritualmente, eu colocava louvores e começava a cantar mais alto que o rádio. E ele parava. Ele ficava olhando assim, e aquilo foi de manhã, de tarde, de noite. Eu fui regando aquela sementinha. E a Ivanilda continuou me acompanhando. Foi aí que decidimos
né, fazer a nossa vida na vida, fazer o discipulado, porque eu fui vendo, não foi assim de uma coisa, não foi instantâneo, não foi imediato. Foi assim, não demorou também, mas eu senti que foi gradativamente. Não foi assim, Deus não me forçou nada, não arrombou porta nenhuma. Ele foi tão cuidadoso, tão carinhoso, que parecia que ele foi debridando assim meu coração, tirando as feridas, as cascas, bem cuidadosamente. E no meu tempo, assim, né? Ela não força. Você vai conseguir pedir o perdão. Uma hora você vai pedir o perdão espontaneamente. E eu cheguei nesse momento de chamar ele de pai, mas eu chamei com a boca cheia. Pai, você é o meu pai. E eu te perdoo tudo que você me falou, por todas as maldições que você lançou na minha vida, que elas caiam por terra agora. Nada Amém. demais, porque eu sei quem é Deus agora. E eu sei que Ele é meu pai e que Ele está cuidando de mim e está cuidando do Senhor também. E eu te peço perdão por tudo o que eu te desejei, porque eu desejava que aquilo acabasse, que aquilo terminasse da pior forma possível. Eu só não queria mais vê-lo. Então eu vi que não era, eu não podia. Quem sou eu para desejar isso? Principalmente do meu pai. E como que eu poderia cuidar de alguém lá fora? Se a gente, né, enfermagem por amor, se a gente, principalmente nós enfermeiros, né, a gente sempre coloca aquele paciente que está ali na cama, enfermo, e se fosse um familiar nosso? E se fosse meu pai que estivesse na cama? E se fosse minha mãe? A gente coloca todo o amor pensando que aquela pessoa é o amor de outra pessoa. Mas eu não tinha, Sim. eu não tinha, eu não via o meu pai como essa referência. A minha mãe não, a minha mãe eu sempre fui, nossa, minha mãe ainda, né? Para mim, minha joia preciosa. Mas o meu pai, não. Então, como que eu poderia ter essa empatia de cuidar de alguém, sendo que eu não dava o meu melhor em casa? Eu não conseguia, né, ter esse amor genuíno cuidando do meu pai, cuidando, né, da forma que ele merecia, apesar de tudo. Então, eu comecei a trabalhar aquilo no meu coração, pedi perdão. E ele, por incrível que pareça, eu achava que, né, eu fui fazendo a minha parte, não sei se ele está entendendo, se ele vai, como que ele vai reagir. E ele, com aquela dificuldade de falar, com a língua enrolada, ele falou, te perdoo. E foi assim, um alívio muito grande de ter gerado. Porque eu li, eu senti que aquela corrente tinha sido destruída naquele momento, que eu não conseguia mais olhar para ele com a forma que eu via antes. Eu olhava ele como meu pai. Eu olhava ele assim, e se fosse eu no lugar dele? O que eu faria de diferente? Por que eu estou julgando ele dessa forma? Então, essa ferida era um rombo no meu coração. E eu não podia ser enfermeira com esse rombo no meu coração. Deus não ia abrir nenhuma porta para mim trabalhar da forma que eu trabalhei. Hoje eu estou dando uma pausa, uma leve, uma leve pausa para cuidar dos pequenos, mas em breve tenho fé que logo vou retornar para os hospitais. E algumas coisas que ele falava assim para mim, que eu lembro, é que eu nunca seria ninguém e que eu nunca ia conseguir realizar nada na minha vida. E isso sempre, né? Desde pequena. Então eu tinha muita insegurança. Eu não acreditava em mim mesmo, do que eu seria capaz. E quando eu consegui fazer parte da célula e eu vi, né, que eu tinha pessoas ali reunidas junto comigo nessa batalha espiritual, e a gente pedindo portas para um emprego para mim, o meu primeiro emprego como enfermeira foi logo após eu ter me curado desse rombo no meu coração com o meu pai. E eu fui contratada para trabalhar dentro de uma UTI, sem experiência nenhuma. E a UTI é considerado o coração do hospital, né? UTI geral, onde tinham pacientes gravíssimos. Isso foi em 2019, final de 2019. E eu entrava ali naquele hospital, eu olhava o hospital e pensava assim, Deus, eu não tenho capacidade para trabalhar nisso aqui, eu não posso, são pessoas gravíssimas, como que eu vou trabalhar nesse hospital? Como que eu vou cuidar dessas pessoas tão graves? E aí me veio a palavra, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém. Eu ficava pensando, Senhor, eu tô indo pela tua vontade, porque eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu tinha colocado preenchi todos os campos que eu gostaria de trabalhar. E a UTI foi a última, porque eu achava
tinha capacidade de trabalhar dentro de uma UTI. Eu achava que eu não tinha conhecimento, que eu não seria útil ali dentro por eu não ter experiência. Mal sabia eu que o meu primeiro emprego seria dentro de uma UTI. Sou eternamente grata à pessoa que me contratou, mesmo sabendo, né, que eu não tinha experiência. E eu também não sabia que ali Deus estava trabalhando, né, que viria a pandemia, e ali eu consegui ver o quanto Deus me capacitou, porque eu, por mim, não teria sobrevivido. E como eu conseguia trabalhar com o amor mais puro e verdadeiro, porque eu me entregava por inteiro. Eu trabalhava às vezes 18 horas, 24 horas, cheguei a fazer 36 horas. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. E Deus, é só Deus mesmo para me sustentar numa fase tão do Covid, com meus pais debilitados em casa e uma criança pequena. E Deus cuidou da gente como se a gente estivesse dentro de uma bolha. Porque eu lembro que no início do Covid, eu peguei Covid, fiquei 4 dias com Covid sem saber, que aí depois apareciam os sintomas. E nisso já tinha contato com meu pai, já tive contato com minha mãe e com meu filho. E graças a Deus, eles não pegaram absolutamente nada. Eu ouvia Deus falando comigo assim, você vai continuar, você vai levantar e vai cuidar daqueles que precisam de você no hospital. Aqui em casa, cuido eu. E meu pai, minha mãe e o Lucas ficaram intactos. E era Covid todos os dias que eu enfrentava. Todos os dias. E eu conseguia transmitir para os pacientes que eu vi muita coisa. Eu vi pessoas à beira da morte, no seu último dia de vida. Às vezes eu fui a última pessoa com quem eles conversaram naquele momento. E eu tive a empatia de pensar, poderia ser meu pai, poderia ser a minha mãe. Então eu cuidava com todo amor. Eu lembro que eu pegava o celular, fazia videochamadas. Às vezes eu ligava para a Ivanilda de oração, falava assim, por favor, coloca essa pessoa aqui em oração. Tirava a foto do nome completo da pessoa e eu não conseguia só fazer aquele cuidado. Eu fazia o cuidado, eu fazia a oração, eu colocava a mão na pessoa e pedia, né, que fosse feita a vontade de Deus sobre aquela pessoa, que desse tempo de ela entender, que desse tempo dela pedir perdão e conhecer Jesus naquele momento mesmo. Então, tudo que estava no meu alcance, às vezes até o que não estava no meu alcance, eu dava um jeito de fazer a diferença. Não era só uma pessoa, não era só um paciente, era uma vida que estava ali, muitas vezes, né, no final da vida. E quantos milagres eu presenciei também, e talvez se eu não tivesse, né, passado por esse processo todo, seria só uma recuperação normal, mas não. É poder ver todos os dias da vida um milagre, é poder ver todos os dias uma graça. E se eu não tivesse, imagina quantas oportunidades eu teria perdido se Deus não tivesse me preparado para isso antes de abrir a porta. Então ele me moldou de uma forma tão linda, tão perfeita, para depois ele me dar um emprego. E hoje eu sou eternamente grata por ele não ter aberto aquela porta quando eu quis. Ele não fez a minha vontade, fez a vontade dele. Maravilhosas, assim, pessoas maravilhosas para me dar esse apoio espiritual nessa luta que foi tão. Ainda, tem muitas lutas ainda. Essa bonita aí é a pessoa que eu sempre recorro na batalha espiritual. Que ninguém se vanglorie. Aquele que se vangloriar, se vanglorie no Senhor. Eu lembro também que você me contava que o seu pai, no final mais da vidinha dele, toda vez que você ia cuidar dele, a sua mãe, vocês colocavam louvor e ele ficava balbuciando os louvores. Sim. Né? Era lindo. Era lindo. Você me contava, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E um dia eu fui visitá-lo e naquele dia ele recebeu Jesus, né? Eu falando do amor de Deus para ele recebe Jesus. E eu creio que Deus recolheu ele. Quando Deus recolheu, ele ficou mais uns 2 anos, 3 anos, vocês cuidando dele com tanto amor. Que o maior de tudo isso é o amor. E o amor se prevaleceu na sua vida, na vida da sua mãe, na vida do seu pai que se foi.
E ele com certeza, mesmo do jeito que ele estava, a gente conversava com ele, ele respondia, balbuciando, e dava para entender pouca coisa, mas ele estava liberto. A gente sentia isso, a gente via isso no jeito que ele ficava ali. Antes, eu conheci ele antes disso, uns dias antes, depois, mais no final assim da vida dele. E eu louvo a Deus por ter feito parte desse tempo, de Deus ter me usado. Eu lembro que o dia que seu pai recebeu Jesus, eu estava indo trabalhar atrasada. Uma mulher me liga, gente, aqui. E Deus me desvia para ir para sua casa. O caminho era reto, eu fui para sua casa. Daí eu falei, eu vou entrar bem rapidinho aqui. E daí entrei lá para conversar um pouquinho com ele. E daí eu falei, o senhor já recebeu Jesus? E ele, não, disse que não. Eu falei, então vamos fazer isso hoje? Sim, ele aceitou. E eu acho assim, Deus preparou tudo para que ele fosse para a glória. E você... por isso que eu, de madrugada, Deus me deu essa palavra. Fui curada para curar. E quando eu desafiei você, falei, Andréia, eu tenho uma palavra para você. Foi essa palavra que Deus me deu. Porque eu presenciei muitas coisas da sua vida, ainda a gente caminha junto, mas eu vi o que Deus fez na sua vida, como Deus te curou. E como você já está ajudando um monte de gente, você está ajudando as pessoas. Eu vejo que é discípulo fazendo discípulo. Né? Agora você já está caminhando com as suas próprias pernas e ajudando as outras pessoas. Você está ajudando muitas pessoas. E às vezes muitas pessoas com relação a áreas que você vivenciou, que você viveu, que você está ajudando. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz, né? E vejo que Deus te usou muito. Deus tem um tempo determinado abaixo do céu. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Mas, sabe, Andréia, que o tempo esse seja o tempo de amar as pessoas, de levar a palavra de Deus, de levar a Bíblia, de falar, olha, leia aqui, leia aí essa palavra que tem algo de vida para você. Que você vai conhecer algo aqui, que você vai se despertar e que a verdade do Senhor vai permanecer na sua vida. Amém, Andréia? Amém. Que linda a tua história. Que linda a tua história. Tem muito mais coisas, mas nós vamos deixar para uma próxima. Eu quero desafiar você mais outra vez, te convidar você para contar. Em relação ao teu pai, ficou tudo bem, então, né? Você ficou cuidando dele, esse amor foi mútuo teu com ele e ele para com você, né? Sim. Foi algo lindo de Deus. Oi? Graças a Deus que deu tempo, né? Deu tempo, deu tempo. Eu lembro quando eu liguei para você, ele estava teve que ir para um asilo, depois ele passou muito mal, eu não me lembro se ele foi para o hospital, mas você me ligou e você falou algo disso para mim, que ainda bem que deu tempo, ainda bem que deu tempo de reparar todas essas coisas, né? E eu acho, assim, que essa live, ela foi, assim, tremenda. Ela foi uma palavra tremenda que você trouxe aqui. Que na palavra do Senhor, 3 coisas, lá em 1 Coríntios 13, 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Você sempre tem esse amor grandioso no teu coração. E que você, daqui a pouco, vai estar trabalhando no hospital, que você possa lembrar dessa live, possa lembrar de tudo que você vivenciou com seu pai, de vivenciar com o Pai do céu, o que ele fez na tua vida, o que ele está fazendo. E que muitas pessoas que estão nessa live, ou ainda que vão assistir, possam se identificar com tudo que você falou aqui. Tá? E que eles possam, se eles quiserem pedir aqui nos comentários depois, oração, nós vamos estar orando, eu vou te incumbir você de estar orando junto comigo, por essas pessoas. E foi lindo, foi tremendo. Sim. O que Deus fez através da sua vida para com o teu pai. Eu vejo que você honrou o seu pai. E Deus te honrou e está te honrando. Amém. Amém? Eu sempre digo para o meu filho, o Pai do céu é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele só emprestou a mãe para ser sua mãe e o teu pai para ser o seu pai. Para a gente cuidar e zelar de você aqui nessa terra.
mas nós somos filhas, a paternidade de Deus é grandiosa para nós. Somos filhas e filhos amados do Senhor. E eu te agradeço muito por tua palavra. Te agradeço muito por esse testemunho maravilhoso, que edificou a minha vida. Que ninguém se vanglorie, que eu não me vanglorie com isso, mas que eu senti uma felicidade muito grande de fazer parte da sua vida. E tudo que você precisar, eu vou estar aqui para poder te ajudar, te aconselhar, caminhar com você. Amém. Eu também sempre. Amém. Sempre. Amém, querida. Foi uma Amém. bênção, foi uma bênção. Eu quero falar para os nossos amados que, se eles gostarem dessa live, que eles, por favor, compartilhem com outras pessoas. Porque foi bênção mesmo, né, Andréia? Você se sentiu feliz de estar fazendo isso? Bastante. Eu senti feliz de estar aqui com você, para que as pessoas sejam edificadas. Porque Deus faz tantas coisas para nós, Deus nos liberta, Deus nos ama, Deus nos tira da lama, Deus modifica as nossas vidas, transforma as nossas vidas, para que a gente fique num casulo, para que a gente... não, eu não vou falar nada. Não, eu falo, eu sou uma pessoa que eu testemunho, que eu falo o que Deus faz na minha vida. E eu tenho certeza que você também é assim, discípulo fazendo discípulo. Você aprendeu bem, você aprendeu bem. Deus te abriu teus olhos e teus ouvidos espirituais com muita graça e sabedoria. Tá bom, minha irmã querida? Amém. Foi ótimo, foi maravilhoso. Amém. Nós vamos nos despedir. Gostaria que você falasse alguma palavra de bênção para as pessoas e nós vamos nos despedir já nessa live. A minha palavra é essa de não deixa para depois, né? Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Então, deixa Deus agir no coração, esteja com o coração aberto para receber essas bênçãos que o perdão causa na nossa vida. Não espere, porque talvez não dê tempo. Então, se você tem a oportunidade de perdoar, de gerar o perdão, ou até mesmo pedir o perdão, não deixa para amanhã. Não fique pensando, se remoendo, porque isso acaba adoecendo a gente. É melhor enquanto a gente tem um tempo, né, para poder consertar as coisas. Essa é a minha palavra. Amém. Mas eu, como intercessora, eu vou terminar essa live orando. Amém? Amém. Eu quero orar em sentido daquelas pessoas que tenham um coração aprisionado, que Deus liberte nessa noite. Como fez com a tua vida, como fez com a minha vida, que haja um contentamento do Espírito, haja perdão nos corações das pessoas que estão passando por essa situação. Tá bom? Amém. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Que o Senhor vai de encontro, Deus, com cada pessoa, Senhor, que precisa ser liberto, Deus, que precisa gerar perdão, que precisa dessa paternidade do Senhor, que eles se sintam, Deus, acolhidos, que eles se sintam paz, Pai, mas que o Senhor venha libertar de uma forma especial, abrindo os olhos, Pai, espirituais, abrindo os ouvidos espirituais. A tua palavra, Deus, diz que o maior é o amor, Senhor. Que haja um amor, um contentamento, uma alegria, Deus. E que haja paz, Pai, dentro dos lares, entre pais e filhos, mães e filhos, Senhor Deus. E que a tua paz, que excede todo entendimento, possa invadir os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, Andréia. Bem, amada. Beijo. A todos, boa noite. Muito obrigada. Tchau, querida. Amada. Tchau, tchau.